Giro de notícias. Giro de notícias. As principais informações do Brasil e do mundo. Focos de incêndio deixam quase 50 cidades do interior de São Paulo em alerta máximo para queimadas. Nos últimos dias, as chamas avançaram em áreas de plantações e vegetações, principalmente na região de Ribeirão Preto. Além de causar muita fumaça e prejudicar a condição do ar para a população, o fogo provocou bloqueio de estradas, casas tiveram que ser evacuadas e voos cancelados. Na sexta-feira, 2 funcionários de uma usina na cidade de Urupés perderam a vida ao tentar combater um incêndio. As rajadas de vento trazidas pela chegada de uma frente fria a São Paulo ajudaram a alastrar o fogo e a levantar poeira durante o fim de semana, mas a chuva chegou para limpar o ar. Com o apoio das Forças Armadas, o governo estadual anunciou uma força-tarefa para tentar amenizar a emergência climática. O governador Tarcísio de Freitas afirmou que, além da estiagem severa, da baixa umidade do ar e dos ventos, atividades ilegais contribuíram para os incêndios florestais. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, desde o início de agosto, o estado de São Paulo registrou 3.175 focos de incêndio. É o maior número para o mês desde 1998. Na Rádio 2, Sig Eichmeier. Países que adotam voto obrigatório são minoria no mundo. Um estudo de uma divisão de análise do The Economist mostra que existem no planeta cerca de 70 países que se enquadram em algum modelo de democracia. E de acordo com o Instituto Internacional para a Democracia e a Assistência Eleitoral, o IDEA, em só 25 nações, ir às urnas é obrigatório. Uma delas é o Brasil. Por aqui, o voto é obrigatório para cidadãos alfabetizados de 18 a 70 anos e é facultativo para os jovens com 16 e 17 anos, pessoas com mais de 70 anos e analfabetos. Mas o que será que a população acha desse dever de votar? Pelo menos na capital paulista, os eleitores estão praticamente divididos. Segundo pesquisa do Datafolha, 52% são contra o voto obrigatório e 46% são a favor. 1% não opinou. Essas taxas mudam quando são levados em consideração o gênero e a faixa etária. O índice de pessoas favoráveis à obrigação do voto é mais alto entre as mulheres, com 52%, do que entre os homens, com 38%, e entre os que têm de 16 a 24 anos, com 63%, do que entre os maiores de 60 anos, com 42%. Do outro lado, a porcentagem dos contrários ao voto obrigatório é maior entre os homens e entre os que têm de 45 a 59 anos de idade, que chegam a 61%. A pesquisa ainda quis saber quem iria votar nas próximas eleições, caso o voto fosse facultativo. 53% declararam que iriam e 46% disseram que não votariam. Essa porcentagem é mais alta entre os mais instruídos e entre os mais ricos. Foram entrevistadas 1.092 pessoas com 16 anos ou mais em todas as regiões da cidade de São Paulo entre os dias 6 e 7 de agosto. Da Rádio 2, Milena Abreu. Eles costumam usar a patente para se identificar. Sargento X, Capitão Y e por aí vai. Entre as bandeiras eleitorais mais usadas está o investimento em segurança, que vem sempre em primeiro lugar. Não é à toa que os militares na política são uma realidade e o número de candidaturas com patentes militares nas eleições municipais cresceu 70% desde o ano 2000. Um levantamento inédito feito pelo Instituto de Pesquisa e Reputação de Imagem e PRI da FSB Holding, com dados do portal de estatísticas do Tribunal Superior Eleitoral, considera candidatos às prefeituras e à Câmara de Vereadores das 26 unidades da Federação que participam das eleições municipais de 2024. Enquanto no ano 2000 o número de candidaturas com patentes militares era de 707, este ano os candidatos militares chegaram a 1.204. Segundo o professor de Ciência Política da Universidade de Brasília, Lúcio Reno, o aumento da violência e da publicidade em que os casos relacionados à segurança pública ganham na mídia
tem relação direta com esse incremento das candidaturas de militares e faz uma outra avaliação sobre o crescimento dessas candidaturas. Uma politização crescente das forças militares no Brasil, em todas as instâncias, seja de segurança pública, seja de forças armadas, né? Que, obviamente, nós temos o exemplo maior disso no Jair Bolsonaro. As eleições municipais de 2020 registraram um recorde no número absoluto de candidaturas com patentes militares. Ao todo, foram 1.663 candidatos que usaram alguma patente militar junto do seu nome principal. Moradora do Distrito Federal, onde não há eleições para prefeito, mas onde houve candidaturas de militares para deputado federal em 2022, a advogada Carla Oliveira escolheu um candidato da PM. Segurança pública é infraestrutura, é calçamento, é iluminação, é recolhimento adequado de lixo, é ausência de pichação. Então, quando a gente faz um espelhamento em relação à nossa situação política em escolher um policial militar, seja um militar, para ocupar cargos políticos, a gente sabe que essa pessoa tem uma competência ampla para verificar a gestão das políticas públicas a título de segurança pública no seu sentido mais amplo. Lembrando que as próximas eleições para prefeito e vereador acontecem em primeiro turno no dia 6 de outubro e em segundo turno no dia 27. Reportagem Lívia Braz. A pandemia de Covid-19 deixou um ensinamento: não deixar tudo para a última hora. A frase é da pesquisadora Karine Lourenço, coordenadora do projeto de desenvolvimento da vacina contra Monkeypox da Universidade Federal de Minas Gerais. A vacina 100% nacional vem sendo desenvolvida pelo Centro de Tecnologia de Vacinas da Universidade desde 2022, quando surgiu a primeira emergência global por Mpox. Os pesquisadores da UFMG trabalham em duas vertentes, uma para desenvolver a vacina em si e outra para a avaliação da imunogenicidade dessa vacina. A gente já avançou na parte de produção da vacina, inclusive em larga escala. Nós conseguimos avançar nessa parte e os estudos de imunogenicidade, eles finalizaram agora no mês de julho, onde nós avaliamos, a proteção dessa vacina frente ao vírus Monkeypox. Então isso também já foi finalizado. A vacina desenvolvida pela UFMG é feita a partir de um vírus atenuado, que não é capaz de causar o adoecimento ou infecção na pessoa que recebe. O médico infectologista Vitor Bertolo ainda complementa que as vacinas existentes são derivadas da vacina contra a varíola, doença erradicada mundialmente na década de 80. Por isso a produção é muito baixa, assim como a disponibilidade dessas doses. Houve uma estratégia pontual em 2022 do Ministério da Saúde para trazer uma das vacinas para o Brasil, mas hoje ela não está mais disponível, explica Bertolo. As pessoas não conseguem encontrar essas vacinas nas salas de vacina, não vão encontrar ela também na rede pública, muito provavelmente, salvo raríssimas exceções onde eventualmente tenha sobrado alguma dose de vacina. Entre os principais sintomas estão erupções ou lesões de pele, linfonodos inchados, além de febre, dores no corpo, dores de cabeça, calafrio e fraqueza. A transmissão do vírus Monkeypox entre humanos é feita principalmente por contato próximo com secreções infectadas das vias respiratórias, ou lesões na pele de uma pessoa infectada, ou com objetos contaminados recentemente com fluidos de pacientes, ou ainda com materiais da lesão. Reportagem Lívia Braz. O quantitativo de microempreendedores individuais em 2022 era de 14,6 milhões no Brasil. Em números absolutos, representam um crescimento de 1,5 milhão de microempreendedores cadastrados em relação a 2021, quando existiam 13 milhões e 100 mil. Os dados são do último relatório divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ao levar em consideração o número de MEIs empregadores com um funcionário entre 2021 e 2022, esse número passou de 104,1 mil para 133,8 mil. De acordo com a lei, os microempreendedores individuais podem ter até um empregado. Mais de 60% dos cadastros ativos em 2022 se filiaram nos últimos 5 anos, sendo que 2,6 milhões, cerca de 1/5 de todos os MEIs, criaram vínculo durante o ano de 2022. Cerca de metade dos MEIs, 51,5%, se destacaram no setor de serviços em 2022. Cabeleireiros e outras atividades de tratamento de beleza responderam por 9% do total, 1,3 milhão, e pela maior participação dos microempreendedores individuais nas ocupações da atividade, com 88,7%.
7%. Regionalmente, a maior concentração está no eixo sul-sudeste, enquanto São Paulo acumula o maior quantitativo de mês, 4 milhões. Rio de Janeiro acumula 1,6 milhão e Minas Gerais também 1,6 milhão. No Sul, Paraná concentra 924.300 e no Rio Grande do Sul, 883.500. A pesquisa do IBGE trouxe este ano dados sobre a presença do MEI no Cadastro Único do Governo Federal, o CadÚnico, para identificação de famílias de baixa renda para acesso a programas sociais, por meio do cruzamento do CPF cadastrado nos bancos de dados. As famílias cadastradas, dependendo de suas condições, podem ter acesso a vários programas sociais, como o programa Bolsa Família. Apesar do estudo indicar um aumento dos cadastros, a proporção de MEIs no total de ocupados formais teve queda, de 19,1% em 2021 para 18,8% em 2022. Ao considerar o número de saídas, comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas tem a maior taxa entre os 3 setores mais representativos. Reportagem Lívia Azevedo com narração de Lívia Brás. A designer de joias Larissa Moraes se viu em apuros quando potenciais clientes internacionais bateram a porta em busca de suas premiadas joias. Sem formação em administração nem experiência como empreendedora, ela recorreu à Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil. A agência possui diversos programas de apoio a empreendedores brasileiros que desejam vender seus produtos para outros países. Um deles é o Programa de Qualificação para a Exportação, o PAYEX. Ela afirma que o suporte dado pela agência foi fundamental para que desse conta da demanda crescente. Tenho certeza absoluta que eu não teria conseguido sem a ajuda da Apex. Eu estava me sentindo órfã mesmo, assim, porque não tinha a quem recorrer. Eu fiz o PAYEX online e a Renata me deu o telefone dela, sabe assim, me pegou pela mão mesmo. Foi uma coisa impressionante. Quando ainda era advogada, Larissa tinha o hobby de desenhar, até que um desses desenhos, que esboçava uma coleção de joias, abriu um novo mercado à sua frente. Depois de se inscrever e vencer um dos prêmios mais importantes da joalheria internacional, Larissa Moraes deixou a carreira na advocacia e resolveu apostar na produção de joias de alto padrão, mesmo com poucos recursos. Aposta que deu certo. Várias celebridades já usaram minhas joias. Usaram um brinco meu no Oscar do ano passado. No Emmy de 2022, eu fiquei na lista das melhores joias do tapete vermelho. Muito incrível essa história. Se não tivesse acontecendo comigo, eu acho que eu não acreditaria. Gostou da história da Larissa Moraes? Fique ligado para mais histórias inspiradoras de empreendedores brasileiros. Ela, assim como mais de 5.000 empresários, participou do PAYEX. Por meio da iniciativa, a Apex Brasil capacita os empreendedores a ajustarem seus negócios às exigências do mercado internacional. Para mais informações sobre o PAYEX e outros programas da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, acesse www.apexbrasil.com.br. Clique Rádio Porto Alegre.